Olá a todos, bem-vindos de volta. Antes de começar a aula, eu vou colocar o Qt Creator para iniciar aqui. Acho que eu nunca tinha feito isso anteriormente. No Windows você vai ter no menu o Qt Creator, mas aqui no Unix é dessa forma que você está vendo. Para ver a inicialização dele pelo menos uma vez, né? Para não, caso você ainda não tenha começado as aulas. Está carregando. Carregou. Aí ele tem uma lista aqui de projetos recentes, é só clicar no projeto que você quer, abriu e expandir sources. Como não tem nenhum cabeçalho header.h, nós vamos fazer isso mais para frente, ele só tem os sources. Vamos lá, abrir o nosso código anterior. O que nós vamos ver agora é a aritmética. Vamos passar para a aritmética ou brincar de somar e subtrair. Você pode definir as variáveis desta forma aqui. Primeiro vamos apagar os anteriores. Você viu que não tem return no código. Significa que o sistema vai retornar zero de qualquer forma, mas é interessante que você coloque o return. Quanto mais você seguir as regras, melhor. No exercício anterior sobre string, eu acabei apagando e não coloquei o return zero aqui, mas ele faz o automático. Definição de variáveis você pode fazer desta forma aqui. As três variáveis são do tipo int, inicializadas com zero. Eu prefiro, mas eu aconselho, né, que cada variável tenha a sua própria linha. Isso é uma coisa do meu code style. Eu faço dessa forma. Você pode fazer da forma que você achar melhor, desde que você siga isso toda vez que você codificar. Então vamos lá. Int A igual a 10. Int B igual a 20. Int C igual a 0. Uma coisa muito importante, sempre inicialize suas variáveis com algum valor. Alguns tipos de variáveis, alguns compiladores e alguns modificadores que você colocar, inicializam as variáveis com valores pré-determinados. Alguns com zero, outros com null, isso depende muito do tipo de variável e do compilador. Eu aconselho você a não confiar nessa abordagem. Faça você mesmo a inicialização das variáveis, pois se houver algum problema, você poderá confiar em uma inicialização que não aconteceu, causando erros, não na linha da criação da variável, e sim em algum ponto obscuro do programa que você não vai nem entender por que está acontecendo aquele erro. Vai por mim, já passei por isso. Bom, o recado foi dado. Minha abordagem será o meu padrão de programação, iniciar variáveis. É muito importante, comece a pensar em seu próprio padrão de codificação e siga-o. Sempre siga o seu padrão de programação. Continuando. Print F. Abre aspas. A variável A do tipo int, que é porcentagem D, vírgula, variável B, vírgula, variável C. Pula uma linha. Na ordem eu coloquei a A, depois a B, depois a C. Como nós já vimos anteriormente, o printf suporta vários parâmetros separados por vírgula, e cada parâmetro corresponde em ordem sequencial, que são os porcentagens D que você está vendo aqui entre as aspas do printf. Vamos executar uma vez, só para ver o que ele vai fazer. Executando. Olha lá, imprimiu A, B e C. Eu avisei anteriormente e não fiz aqui. Vamos colocar o return 0, seguindo o padrão da linguagem. E levando em consideração aquela premissa que você é responsável pelo seu código. Então eu estou explicitamente dizendo retorne 0. Vamos fazer agora uma aritmética aqui. C é igual a B mais A. Opa, B mais A, não mais 1. B mais A.
Pelo meu code style, você percebeu aqui que o sinal de igual, o sinal de mais, eles têm sempre um espaço antes e depois. Eu acho que fica mais claro de ver. Você poderia colocar assim. Mas eu acho que perde um pouco a visibilidade. Mas aí você escolhe o seu code style e segue ele, por favor. Então vamos imprimir essa soma aqui. Printf. C é igual a B mais A, que é o que a gente acabou de fazer aqui. 2 pontos para separar, porcentagem D porque vai retornar um inteiro, variável C. Vou colocar um outro aqui, C igual a B menos A. Printf, C igual a B menos A, 2 pontos, porcentagem D, porque é um inteiro também. Não importa se ele é negativo, né? O int ali ele não está consigned, então ele pode retornar negativo ou não. Pula uma linha, barra n, vírgula c. É a variável que está sendo colocada aqui. Mais um. C é igual a B vezes A. Viu que os símbolos de mais, menos, multiplicação e você vai ver divisão são bem simples de entender e guardar, né? C é igual a B vezes A, 2 pontos, porcentagem D, barra N, C. C é igual a B dividido por 10. Só para você ver que você pode botar um número aqui. C é igual a B dividido por 10. 2 pontos, porcentagem 10, por uma linha, C. Coloquei um espaço aqui em cima, mas o resto está sem espaço. Então, seguindo o code style que eu falei, que é o estilo de codificação, vai ficar todo mundo igual bonitinho aqui. Vamos executar e ver o que acontece. Executando. Ele demora um pouco para executar, porque é Linux e só tem 2 GB de memória. Tá? Então vamos lá, tá vendo? Apareceu lá. B mais A. Esqueci de botar o barra N ali, né? Se você percebeu, ele não pulou linha. Vamos colocar só para manter o padrão. Aqui o primeiro. Pronto, barra N. Executar. Executando. Opa, tá lá. Viu? B mais A igual a 30. Lembrando que A é 10 e B é 20, conforme na linha de baixo aqui. B mais A é 30. B menos A, 10. B vezes A, 200. B dividido por 10, 2. E essas são as aritméticas, mais, menos, subtração e divisão. Nós temos ainda um comandinho que ele mostra o resto. Sabe quando você divide 10 por 5, dá 2 e sobra 0? Às vezes você usa essa divisão, mas assim, não é tão comum, eu não vejo muito isso com muita frequência. Então vamos lá, vamos colocar B resto de A, printf, C é igual a B resto de A, também vai retornar um inteiro, pode retornar um fracionado, mas eu vou colocar só como inteiro. Você pode botar porcentagem F aqui se quiser ver ele fracionado, mas como ele já vai retornar um inteiro, e eu espero que ele faça isso, então vai ficar dessa forma mesmo. Vamos lá, executando. Ixi, tem um erro aqui. O que aconteceu?
Tá vendo ali, ó? Porcentagem é B, resto de A é igual a zero. Porque 10 dividido por 2 é igual a zero. Aconteceu uma coisa aqui que eu tinha colocado anteriormente, não sei se você viu que eu modifiquei, eu tinha colocado isso daqui. Porcentagem A. Só que porcentagem faz parte do printf como uma máscara de impressão. Vamos executar aqui que você vai ver o que ele vai mostrar. Olha lá, ele mostrou uma coisa esquisita ali, ó. Ele tentou colocar um endereço de A, um endereço de espaço. Aí ele voltou um nulo. Para você colocar porcentagem aqui dentro do printf, já que porcentagem é reservado para mostrar as variáveis, você coloca ele duas vezes. Porcentagem, porcentagem. Aí ele sabe que é para imprimir o caractere porcentagem. Vamos executar. Ah lá, agora apareceu a porcentagem. Se você coloca uma vez, ele acha que é a máscara de alguma coisa. No caso era um espaço, ele colocou nulo. Para mostrar a porcentagem no printf, tem que mostrar ele duas vezes. Aí ele já sabe o que é. Só para você entender um pouco mais aqui sobre o printf, eu vou botar um outro /n. Pronto, ele vai pular duas linhas. Que às vezes parece óbvio, mas se a gente não mostra, a pessoa não entende que pode fazer isso. Então vamos lá. Está executando, ó, pulou duas linhas. Ele pulou a linha que ele estava e pulou mais uma. Muito bem. Veja um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar esse monte de coisa. Não vou apagar, não. Vai ficar aqui. Vamos colocar C é igual a C mais B mais A. Ou seja, C é igual ao conteúdo dele mesmo, mais o B e mais o A. Então vamos imprimir. printf C igual a B, C igual a C mais B mais A. Dois pontos, vai retornar um inteiro, pula uma linha e C. Vamos executar. Está executando. Ah lá. C igual a C mais B mais A. C igual a 0, mais 20, mais 10 deu igual a 30. Só que em C, você tem um facilitador quando você quer somar a própria variável com mais alguma coisa. Nós temos um outro tipo de operador. Então aqui em C eu estou somando ele mesmo com mais algum valor. Uma outra forma de você fazer isso em C, que é uma forma que os programadores gostam bastante, e você vai ver muito em código, é esse formato aqui. Quando você quer somar a própria variável, algum conteúdo, você põe um mais igual. Vamos tirar o C. Isso aqui significa que você quer que o conteúdo da própria variável C seja somado ao resto. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer B mais A e depois somar com o conteúdo de C. Vamos alterar a máscara aqui. E vamos executar. Executou. Ah lá, deu o mesmo resultado, 30. Isso daqui funciona tanto para somar, quanto para subtrair, quanto para multiplicar, quanto para dividir. Vamos fazer uma alteração agora e colocar 10 aqui no C. 10. E vamos executar. Tem que dar 40, né? 10 mais 20. Ah lá, isso aí, com a mágica da linguagem C, ele somou o conteúdo da variável C ao conteúdo de A mais B. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Eu vou apagar o que está embaixo
para não ficar poluído na hora de executar. Vamos lá. Paguei um. Isso, eu vou deixar o que imprime todas as variáveis. Então vamos fazer mais um aqui. Como ficaria a multiplicação? Então vamos fazer a multiplicação. Então, multiplicar igual, que é B mais A multiplicado por C. Vamos mostrar aqui. E vamos executar. Executando. Olha lá. 10 mais 20 é igual a 30, vezes 10, 300. Então isso aqui você pode fazer para mais, para menos, para divisão. Você só tem que prestar atenção se o resultado que ele dá é o que você quer. De repente você quer que seja feito diferente, né? Ao invés de B mais A dividido por C, é C mais A dividido por B. Então você tem que tomar cuidado e fazer sempre um teste. Faça a alteração e faça um teste. Agora nós temos assim, o que é muito comum em C? São contadores. Então o contador você está sempre somando um nele, certo? Então vamos colocar aqui. Só vou colocar C. C. Então o que ele está fazendo aqui? Você tem um conteúdo em C e você quer somar mais um nele. Isso aqui seria o clássico em várias linguagens. Executando, tá lá, era 10, virou 11. Tem uma outra forma de fazer isso, que é igual ao que nós vimos agora há pouco, que é o C mais... Opa, C mais igual 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o número 1 e somar com o que já está em C. Vamos executar. Ele está valendo 10. E agora está valendo 11. Igual C igual a C mais 1. É a mesma coisa que C mais igual a 1. Tem ainda uma outra forma que é muito utilizada, principalmente em contadores, que é essa forma aqui. C mais mais. O que essa forma diz para o compilador? Que você quer somar 1 em C. É a única coisa que ela faz, é somar 1. Vamos executar. A variável está valendo 10. Tá lá, virou 11. Essa é a forma otimizada para adicionar 1 numa variável. Sempre que você quiser adicionar 1 numa variável, você usa essa forma. C++. Você pode colocar aqui B++, por exemplo. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui B. Bom, não vamos colocar aqui. Vamos deixar imprimir o de baixo ali. Já está ali, né? Então, B++. Vamos colocar mais um, então. A++. Ele vai imprimir o A e o B somado. Eles começam com 20 e com 10. Vamos executar. Olha lá. Começou com 10, virou 11. Começou com 20, virou 21. Eu posso fazer a mesma coisa para subtração? Pode. Vamos colocar aqui no B, por exemplo. Eu quero subtrair 1. Então é menos menos, quer dizer, a variável subtrai o número 1. No A, a variável adiciona o número 1. Vamos executar. Um começa com 20 e o outro começa com 10. Olha lá, o B começou com 20 e virou 19, o A começou com 10 e virou 11, somou. Então essa é uma forma reduzida e muito utilizada. Você vai ver muito isso em código C. Um contador mais ou alguma coisa mais, alguma coisa menos, significa que está mais está somando 1 e o menos está subtraindo 1. Vamos de novo para ponteiros. Mais uma vez, essa é a parte mais crítica do aprendizado da linguagem C.
Se não entender essa parte, pode desistir de programar a linguagem. Vai procurar Java, Node, JavaScript ou uma linguagem que não contém ponteiros. Vou tentar ser o mais claro possível novamente, né? Se não entender, reveja essa parte, pesquise exemplos na internet, por favor. Todas as variáveis de um programa e o próprio programa escrito em qualquer linguagem, além de ocupar espaço no HD, que é um código binário compilado, ocupa espaço na memória ao ser carregado, como nós vimos na aula anterior. Há um espaço de memória para variáveis textos fixos e espaço de memória para comandos. Ou seja, quando você compila um programa e carrega ele na memória, ao ser carregado na memória, ele sabe qual é a parte que tem o código e qual é a parte que tem strings. Se você olhar no printf aqui, isso aqui é uma string. Então ele está separado num lugar da memória que só ficam textos fixos. E a parte que nós colocamos int A, int B, B menos menos, A mais mais, é a parte de codificação. É uma outra área da memória que diz, isso aqui são códigos que têm que ser interpretados. Dito isso, todas as variáveis podem ser acessadas tanto pelo nome quanto pelo seu endereço de memória. Mas como? A linguagem C ela foi projetada para conseguir recuperar qualquer endereço de memória da variável int, por exemplo. Para você, a referência de quantos anos você tem chama-se idade. Então vamos criar uma variável chamada idade. Para o computador pode ser algo como no exemplo aqui. Então vamos criar aqui, vamos apagar esse conteúdo. Vamos começar a codificar um pouco mais. Então vamos criar uma variável aqui chamada idade, que é igual a 0. Vamos inicializar sempre ela. E vou criar um char aqui. Para facilitar, um char que chama caractere igual a x maiúsculo. Agora vamos imprimir printf, porcentagem, endereço, opa, tem parênteses demais aqui, printf, endereço de memória. Eu não vou acentuar as palavras em português porque o computador não gosta muito de acentos, tá? Então vamos colocar ele sem acentos. Idade. Nós vamos aprender agora esse porcentagem P. Nós já vimos o porcentagem C, porcentagem D, porcentagem S. Vamos ver o porcentagem P, o que ele faz. E comercial, idade. Já vou explicar o que significa esse comercial. Endereço de memória. Opa, vamos escrever direito, né? Não precisa acentuar, mas tem que escrever o português correto. Endereço de memória, caractere. Porcentagem P, já vou explicar, não fiquem desesperados. Só se desespere se depois que eu explicar não entender, aí fica desesperado. Vamos executar. Executando. Dá uma demoradinha, porque ele gosta. Nossa, apareceu umas coisas doidas aqui. O que é isso? Você vai perceber que o printf utilizou o porcentagem P, que é a máscara para mostrar endereços de memória. E a variável idade tem um E comercial antes do nome dela, como você pode perceber. Para que a linguagem C saiba que não é para mostrar o conteúdo da variável, que no caso é 0, e sim o endereço de memória que foi alocado para guardar o valor. Lembra disso anterior, que nós criamos strings, cada caractere tinha um endereço de memória, o caractere seguinte era o próximo endereço de memória? É isso que nós estamos mostrando aqui. Eu peguei a variável idade, a variável caractere, e quis saber qual é o endereço de memória que eles estão alocados. A mesma coisa para a variável caractere. Uma coisa tem que ficar muito clara: o endereço de memória de uma variável guarda o valor da variável. Ou seja, você criou uma variável chamada idade. Vamos voltar lá.
Esse endereço é grande pra caramba aqui, porque eu estou usando 64 bits. Em 32 ele vai ser um pouco menor, 16 vai ser menor ainda, e 8, se você, não sei se você vai ter alguma coisa de 8 bits, vai ser menor ainda. Então vamos olhar aqui. Você criou a variável idade, que é um tipo int. Isso daqui está alocado na memória em algum lugar. O que o porcentagem P fez aqui foi mostrar qual é o endereço de memória que o programa carregou a variável idade. Vamos colocar aqui 40 só para você ver que ele não está mostrando o conteúdo da variável, e sim o endereço de memória. E vamos mandar imprimir. Só para ficar claro as duas coisas. Valor de idade. 2 pontos, porcentagem D, porque é o int, idade. E vamos, ponto e vírgula para finalizar o comando, e vamos botar um barra aqui para pular uma linha, não ficar tudo num lugar só, uma linha só. Executando. Então, tá vendo ali, ó? Quando eu coloquei porcentagem D, ele me mostrou o conteúdo de idade, que é 40. Quando eu coloquei porcentagem P e botei um E comercial na frente da variável, o E comercial falou assim: eu quero que você me retorne um endereço de memória. E o porcentagem P está imprimindo esse endereço de memória. Parece complicado, mas conforme você vai usando, você vai percebendo que uma coisa é mostrar o valor da variável e outra coisa é mostrar o endereço de memória que a variável foi criada. Então, toda vez que eu disser que quero o endereço de memória de uma variável, vou utilizar o E comercial na frente da variável. Então, vamos voltar aqui. Eu quero o endereço de memória, eu ponho um E comercial, e no caso do printf, se eu quero imprimir esse endereço, eu uso porcentagem P. Entendendo isso, vamos fazer um programa para ler dois números. Vamos apagar aqui. Agora, por que eu quero endereço de variável? Para que serve isso? Porque em C, quando você está usando principalmente funções, você não quer ficar passando um endereço, você não quer ficar passando uma variável sem poder alterá-la. Você quer passar uma variável para algum lugar e você quer poder alterar o conteúdo dela. Por isso que você passa a porcentagem E. Esse conceito tem que ficar muito claro. Se você ficou com dúvidas de como isso funciona, é melhor você rever essa aula. Eu vou mostrar mais um exemplo aqui de como funciona esse endereço de memória, para ver se fica claro. Então vamos lá. Int número 1 igual a 0. Vamos inicializar sempre uma variável. Int número 2 igual a 0. Printf. Entre com o primeiro número barra n. Agora você deve estar começando a gostar. Até então a gente não tinha muita interação. O printf, se você não colocar nenhuma máscara nele, você não precisa de argumentos. Ele só vai mostrar o texto. Então, e tem um comandinho novo que nós vamos aprender aqui. Scanf, porcentagem D, E comercial, número 1. Ponto e vírgula, finalizando o comando em C. Scanf é uma função que pede a entrada via teclado. Ela utiliza as mesmas máscaras do printf, no caso porcentagem D para números inteiros, e pede um parâmetro que é o endereço de memória de uma variável que irá conter o valor digitado. Então, se você está querendo uma entrada via teclado, você vai usar o scanf. O scanf, a máscara do programa, ela exige o seguinte, que você utilize a mesma do printf, ou seja, se você for entrar com valor inteiro, é porcentagem D. Se você for entrar com uma string, é porcentagem S. Se for entrar com um float, é porcentagem F.
e a função pede que você indique para ele o endereço de memória da variável que vai conter a digitação do teclado. Essa é a máscara do C. Se você quiser, você pode dar o Ctrl aqui e o clique no botão esquerdo e você vai ver a máscara dele aqui naquele stdio.h. No meu caso, ele está mostrando assim, ó, ele quer... Nós vamos aprender esse negócio de const char, de const aqui. Mas ele quer um char com um formato e essas coisas maluquinhas aqui. Esse 3 pontinhos que está aqui no cantinho significa que ele pode receber quantos parâmetros forem necessários. Nós vamos aprender por que tem esse const char asterístico. E você vai entender isso melhor. Mas no momento que você tem que entender é que o scanf pede, entre aspas, uma máscara do tipo de dado que tem que ser digitado e o endereço de memória dele. Essa função foi construída assim. Por isso que nós temos que entender o que é endereço de memória. Então vamos continuar aqui. Vamos imprimir o valor que eu digitei para ter certeza que o que eu digitei está correto. Printf. Primeiro número, porcentagem D, pula uma linha, número 1. Opa, escrevi o número errado. E botei aspas no lugar errado também. Né? Deixa eu fechar aqui. Tirar essa aspas daqui, que está no lugar errado. E vamos colocar aqui. Muito bem, vamos executar o programa. A variável número 1 está inicializada com 0. O número 2 ele está dizendo que não foi usado ainda. Não foi mesmo. Vamos fazer um teste aqui. Executando. Olha lá, entre com o número 1. Vou colocar o número 78, só para ser um número bem diferente. Olha lá, primeiro número, 78. Ele imprimiu corretamente. Vamos para o número 2. Printf. Entre com o segundo número. Por uma linha. No meu CodeStyle você vai perceber que eu gosto de colocar espaços entre os conteúdos. Eu acho que fica mais fácil de visualizar. Você podia botar printf, abre parênteses e colocar tudo junto ali. Eu prefiro um espaçamento que eu acho que visualmente é melhor. Então, scanf, porcentagem D, vírgula, endereço de memória da variável que eu quero que contenha o que eu vou digitar. E vamos imprimir para ter certeza que o que foi digitado está correto. Segundo número, porcentagem D. Como já falei anteriormente, o printf tem várias máscaras. Você pode procurar na internet outras máscaras que você acha interessante usar. Mas conforme nós estamos fazendo aqui, nós vamos aprendê-las com o tempo. Então vamos lá. Executando. Olha lá, entre com o primeiro número. Eu digitei 78, eu vou digitar 87, só para ficar diferente. Número 87. Faltou um espacinho entre com ali, né? Pode até mudar se quiser. Eu vou colocar um número grande aqui, ó. 564, número 2. Tcharam! Eu não pulei linha. Mas aqui, número 2, 564. Vamos fazer bonitinho. Aqui o espaço e aqui o barra N para pular ali. No lugar certo, de preferência. Vamos lá. Executando. Vou colocar outros números agora. Eu enfiei o dedo no teclado aqui e apareceu esses números, tá? Não foi nada pensado. Isso aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Ele imprimiu os números inteiros. 1 e o número 2.
que eu digitei. Tem uma sacanagem aqui que eu tinha esquecido na hora que eu fui fazer esses exemplos, que é você botar aqui um /N no scanf, né? Porque já que ele usa a mesma máscara do print, né? Então assim, pô, eu quero que ele digite e pule uma linha. Vamos executar só para você ver o resultado. Lá, o primeiro número. Isso foi uma pegadinha que na hora que eu estava fazendo o exercício, eu falei, caramba, eu não lembrava disso. A gente, enquanto está mostrando, também vai lembrando as coisas e aprender. Então, vou digitar um número aqui, 76. Na hora que eu dei o Enter, ele não passou para a próxima linha. Por quê? Porque eu dei o /N, ele está esperando eu dar outro Enter. O segundo Enter. Ficou parado. Quando eu fiz no Windows, ele pediu para fazer um próximo Enter. Aqui no Unix, ele não está saindo do Enter. Eu vou ter que dar um Ctrl C, aí ele parou. Então, isso daqui serve para quê? Para que você sempre faça teste no seu código para ver se o que você escreveu tem o comportamento que você espera. Então, vamos tirar o /N aqui e vamos executar de novo, só para você ver. Executando. Olha lá, entra com o primeiro número. Eu estou enfiando a mão no teclado aqui, tá? Estou digitando qualquer coisa. Olha lá. Coincidentemente, eu digitei negativo, só para você ver como o int ele não tem unsigned, ele aceitou o negativo. E vou digitar uma outra coisa aqui. Muito bem. Então, o que nós aprendemos agora? Nós aprendemos a aritmética, que é somar, subtrair, dividir, multiplicar, e o resto, que é o porcentagem. Aprendemos que se você quiser colocar porcentagem dentro do printf, você tem que colocar porcentagem 2 vezes, senão ele entende que você está tentando fazer uma máscara de alguma coisa. E aprendemos o comando scanf, que obtém alguma coisa do teclado. Ele utiliza a mesma máscara do printf, só que ele exige que a variável que você vai passar dados tenha o endereço de memória passado para a função. Certo? Se você teve alguma dúvida sobre endereços de memória ou o scanf, endereços de memória, você volta na aula anterior ou refaz essa daqui para verificar se você entendeu bem. Você pode também ir na internet procurar outros exemplos, que pode ser que não tenha sido muito claro ou os exemplos não tenham sido muito claros. Por enquanto é só isso. Por favor, não se esqueça de dar um like e compartilhar para aqueles que possam se interessar, se você gostou. Se você não gostou, pode dar um dislike ou simplesmente ignore e vai embora. Muito obrigado a todos.